Fala, jogadorzada! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Cultura das Quatro Linhas, lugar onde você escuta sobre todos os aspectos que envolvem o desenrolar do jogo inglês. E hoje voltando com a temática das Copas de História, retratando então sobre a de 1938. Então, como de praxe, vamos começar primeiro com a contextualização do que estava acontecendo no mundo naquele momento. Então, vou retratar novamente, só avisando, de 35 a 38, intervalo de tempo entre as Copas. A gente tem que sempre lembrar que estava naquele período entre guerras, então nesse momento a gente já estava com um clima bem tenso politicamente dentro da Europa, que posteriormente ia desencadear a Segunda Guerra Mundial, que a gente tem que lembrar que começou em 39, então a Copa do Mundo foi logo um ano antes de começar efetivamente a Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem que sempre fazer esse processo de interligar uma coisa com a outra. Então, no caso, essa foi a última Copa pré-guerra, Segunda Guerra Mundial. Depois a gente teve uma pausa de 12 anos, só voltando em 1950. Então tem que aproveitar isso aqui, porque ficar 12 anos sem, né, é complicado, né? A gente tá ficando sem as Olimpíadas agora, em 2020 já tá dando abstinência. Imagina ficar 12 anos sem Copa do Mundo. Deus é mais. Então, dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou trazer ano por ano os acontecimentos e aí sim a gente vai entendendo como que estava desenrolando o mundo naquele momento. Em 1935, o Hitler acaba tomando algumas medidas que contrariavam os tratados de paz e o Tratado de Versalhes. Alguns desses exemplos, pode citar como algum desses exemplos, né? A organização da Luftwaffe, eu não sei se pronuncia assim, né? Desculpa, meu alemão é horrível. Que na verdade esse Luftwaffe era o nome da Força Aérea Nazista, que tem um papel essencial na Segunda Guerra Mundial. Se assistir qualquer documentário, qualquer filme que retrata a Segunda Guerra Mundial, dá para prestar atenção nos aviões do governo nazista, né? Que tem o símbolo da Luftwaffe e carregam o seu nome porque era a Força Aérea, igual a Força Aérea Nacional Brasileira e tudo mais. E também outra medida que contrariava esses acordos de paz foi a instauração do serviço militar obrigatório a partir dos 21 anos. Então, todo mundo que completasse 21 anos, todo homem, na verdade, teria que passar por esse serviço militar obrigatório. A gente tem algo parecido com o Brasil, mas com 18 anos, lá foi com 21. Passando para 1936, acaba ocorrendo o início da Guerra Civil Espanhola, que perdurou até 1939, que teve a vitória do ditador Francisco Franco. Acaba nesse mesmo ano ocorrendo a assinatura do tratado entre a Itália fascista e a Alemanha nazista, que ficou muito conhecido como Eixo Roma-Berlim. Nesse mesmo ano ocorre também outra assinatura, só que desta vez do Pacto Anti-Comintern entre Japão e Alemanha, que declaravam não apoiar a União Soviética e o comunismo. Temos que lembrar também que em 1936 ocorreu a 11ª edição das Olimpíadas, que foi sediada em Berlim, ou seja, durante o governo nazista. Então, imagina, teve até aquela história do corredor negro, que acaba vencendo as Olimpíadas, a prova de atletismo, né? E acaba até irritando o Hitler e tudo mais. Procurem saber dessa história, que essa história é interessante. Passando para 1937, acho que o único acontecimento notável que tem neste ano foi o bombardeio de Guernica, que é uma cidade que fica no País Basco, da Espanha. Então, tem até alguns retratos muito famosos, como acho que se eu não me engano, do Picasso, que retratam essa temática do bombardeio. Passando para o ano de 1938, ocorre a anexação da Áustria à Alemanha. Vamos atentar bastante essa anexação, que mais para frente eu vou comentar como ela se desenvolveu dentro da temática da Copa do Mundo. Nesse mesmo ano ocorre a assinatura do Acordo de Munique, que acaba forçando a Tchecoslováquia a ceder a região dos Sudetos à Alemanha, e também tem o início da terceira edição da Copa do Mundo, que ocorreu durante todo esse clima de tensão que a Europa se inseria. Então, bora conhecer mais sobre a competição. Passando então efetivamente para a competição, ela acaba sendo realizada na França, escolhida após a desistência da Alemanha e da Argentina. A escolha da sede, sendo na França, foi uma tentativa de acalmar os ânimos por conta de todo esse período político bem intenso que estava ocorrendo na Europa.
Foram utilizados os estádios em Paris, que teve 2 estádios, o Parc des Princes, que é hoje o estádio atual do PSG, e o Olympique de Colombes, que foi o maior estádio daquele momento, tendo uma capacidade de 42 mil torcedores. O de Marselha, que é o Velódromo, que é hoje o estádio do Olympique de Marseille, e o Bordeaux, que tinha como estádio o Parc Lescure. Também me perdoa pelo francês, que não é nada bom. Esses últimos 2 estádios eles foram construídos exclusivamente para a Copa. Outras cidades que também sediaram foram Le Havre, Estrasburgo, Toulouse, Lille, Reims e Antibes. Ao total 9 cidades com 10 estádios. A presença nessa Copa do Mundo, eles acabaram adotando a presença também das eliminatórias, como nos moldes anteriores, e também a Copa ela se desenvolveu da mesma forma que ocorreu a Copa de 1934. Então era o mata-mata, não havia chaves, não havia grupos, né? Chaves existiam, mas grupos não. Então se fizesse um jogo mal, já caía fora e já voltava para o país. Então, isso foi até um pouco cruel com o Brasil na outra Copa. Se você não escutou a edição passada, escuta, que vale muito a pena. Voltando para a Copa, nesta Copa do Mundo acabou ocorrendo o boicote da Argentina, que estava magoada, entre aspas, de não receber a Copa, estava tristinha, e do Uruguai, que também ainda mantinha os protestos contra os países europeus e que eles queriam que a Copa do Mundo fosse realizada na América do Sul, independente do país, mas queriam que fosse na América do Sul. Na verdade já só acaba jogando quando tem outra Copa do Mundo na América do Sul. Agora, se você quiser saber quando vai ser, fica atento nos próximos episódios. Pela primeira vez, o país anfitrião e o campeão da edição passada foram automaticamente classificados, que neste caso foram a França e a Itália, que no caso a França era o anfitrião e a campeã da edição passada foi a Itália. Passando para os participantes, a Europa teve 13 países, esmagadora. A presença europeia nessa Copa do Mundo foi gigantesca, que foram entre esses países foram Suíça, Alemanha, Romênia, Tchecoslováquia, Holanda, Suécia, França, Bélgica, Hungria, Itália, Noruega, Polônia e Áustria. Aqui se encaixa a colocação que eu queria atentar, abrir os olhos. No caso, a Áustria acaba se classificando para a competição antes da anexação à Alemanha. Então ela acaba sendo desqualificada já na primeira fase da Copa do Mundo, levando então a Suécia para a próxima fase, que foi a adversária das oitavas. Eles não removeram a participação, removeram, mas não removeram. A Áustria acabou não jogando, mas eles não colocaram outro país no seu lugar. Então acabou que levou a Suécia para um WO para as quartas já. A Suécia acaba fazendo um jogo a menos do que deveria ter feito. Outra história interessante que tem acerca dessa anexação é que o Hitler, como agora era o político, a grande figura centralizadora da Áustria, ele acaba obrigando que alguns austríacos vestissem a camisa da Alemanha. Então tem até algumas histórias de que ele ameaçou algumas famílias que se negaram a jogar. Então todo aquele crime de ditador, de nacionalismo. O Hitler queria constantemente afirmar a ideia de uma nação superior e naquele momento a Áustria tinha uma grande força dentro do futebol. Então o Hitler acabou obrigando, não deixou muitas escolhas para alguns jogadores de nacionalidade austríaca. Voltando para os países participantes, na América tivemos apenas 2, Cuba e Brasil. Passando para a Ásia, então, que teve as Índias Holandesas, que é a atual Indonésia, que foi o único país asiático que participou, e a África acabou não tendo nenhum participante. No caso, nessa edição, a Itália foi sagrada campeã, depois de vencer a Noruega por 2-1 nas oitavas, a França nas quartas pelo resultado de 3-1, na semifinal ganhou do Brasil por 2-1, e na final venceu a Hungria pelo resultado de 4-2. A gente pode ver claramente a hegemonia italiana, que ela acaba vencendo a Copa de 34, as Olimpíadas de 36 e a Copa de 38. Então, 3 títulos seguidos muito importantes. Esses títulos eles acabam sendo utilizados muito fortemente como propaganda política do governo fascista, que já havia se instaurado na Itália,
características de governo autoritário, nacionalismo. Então aqui você já podia ver o papel do esporte dentro da política. É claro que muitos desses jogadores não compartilhavam essas ideias, né, fascistas, mas eles acabaram sendo utilizados de forma direta para exaltar aquele ideal de uma nação superior, que era a Itália naquele momento, que era uma ideia que o Mussolini queria vender. Essa equipe italiana foi comandada pelo técnico Vittorio Pozzo, que foi o único treinador bicampeão da Copa do Mundo seguidamente. Então venceu a edição de 34 e venceu a edição de 38. O artilheiro da competição foi Leônidas da Silva, com 7 gols, vulgo Diamante Negro. Então, se você quer, eu vou fazer um post desse jogador na quinta-feira no meu Instagram e no Facebook. Então, acompanha lá que ele é um post até interessante, uma curiosidade extra. O craque da Copa foi o italiano Silvio Piola. Você pode também, claro, destacar a participação do Leônidas. Ele foi o artilheiro, fez uma Copa sensacional, mas acabou que o destaque foi para o Silvio Piola por conta que ele chegou à final e foi campeão, sendo o destaque da equipe naquele momento. A média de público foi a mais baixa entre as Copas até hoje, com uma média de 21 mil torcedores. Foram realizados ao total 18 jogos, em quais foram marcados 84 gols, fazendo uma média de 4,66 gols por partida. A maior goleada foi entre Suécia e Cuba, pelo resultado de 8-0 nas quartas de final. E uma curiosidade extra é que ocorreu pela primeira vez a demarcação da meia-lua à frente da área, coisa que não havia antes nas Copas do Mundo. Passando então para o cenário político que o Brasil se inseria naquele momento, a gente tinha como presidente o nosso Getúlio Vargas, que eu já comentei dele em edições passadas, é uma figura bem recorrente e ainda vai ser. Ele, naquele momento, de 34 a 37, ele estava na fase do governo constitucional e depois ele acaba assumindo com o Estado Novo, de 37 a 45. Vou fazer igual no bloco da contextualização. Vou comentar primeiro sobre os anos, fazer um comentário sobre cada ano, sobre os eventos notáveis que se decorreram. Começando pelo ano de 1935, ocorre a Intentona Comunista, que foram uma série de levantes revolucionários comunistas, inspirado na União Soviética e liderada pelo Luiz Carlos Prestes. Acabou sendo sediada em 3 grandes capitais, que foram Rio de Janeiro, Natal e Recife. Neste mesmo ano, anteriormente à Intentona Comunista, ocorre a Lei de Segurança Nacional e depois a Declaração de Estado de Sítio. Em 1936 não ocorre algum evento muito importante, então vou pular, passando já para o de 37, que no caso de Getúlio Vargas, após forjar o plano de Corren, que era um suposto plano que tentaria depor o atual presidente e instaurar um governo comunista, o presidente Getúlio Vargas declara o fechamento do Congresso Nacional, assim iniciando o período de Estado Novo. Então, teve um plano que ele forjou, que foi nomeado de Plano Corren. Então, não havia um perigo iminente do país assumir com o governo comunista. Isso veio a ser provado depois, não é conspiração e tudo mais. Ele veio a ser provado depois que não existia alguma possibilidade do Brasil se tornar ter como governante alguém que se declarava com ideais de esquerda, de uma extrema esquerda. Neste mesmo ano ocorre a Constituição, né, como ele declara o Estado Novo, tem que ter uma Constituição por trás, que foi inspirada na Constituição polonesa, que tinha um viés muito fascista, por acaso, e ela acaba sendo apelidada de polaca. Vai gerar uma contradição depois, toda essa ideia da nova Constituição, que eu vou deixar para comentar um pouco mais para frente, nos próximos episódios. Então, só marquem na cabeça, lembrem, não esqueçam desses detalhes, que eles são importantes para fazer uma conexão. No caso desse Estado Novo, ele tinha um caráter autoritário, sendo claramente uma ditadura que perseguiu seus opositores, silenciou a mídia, além de ter um caráter extremamente nacionalista, como é o caso do fascismo. Como ela foi inspirada toda ali, teve um caráter nacionalista muito grande, que chegou até mesmo a queimar as bandeiras estaduais. Passando para o ano de 1938, que foi o ano que a gente teria uma eleição, mas não teve por conta do golpe que Getúlio Vargas instaurou. Passando então
Para o Brasil dentro de campo, o jogo brasileiro. Pela primeira vez o Brasil ele acaba chegando à Copa do Mundo sem problemas políticos extra-campo ou entre as federações. Então ele contou com todos os seus melhores jogadores daquela época, algo que a gente não teve presença nas outras edições, tanto nas de 30, tanto nas de 34, como você deve ter escutado nos outros episódios. Acabou sendo convocados os jogadores Walter do Flamengo e Batatais do Fluminense. Na linha defensiva foram chamados Nariz do Botafogo, Domingos da Guia do Flamengo, Machado do Fluminense e Jaú do Vasco. Na linha do meio de campo, Brito do América do Rio de Janeiro, Martim e Zezé Procópio do Botafogo, Brandão do Corinthians, Argemiro da Portuguesa Santista e o Afonsinho do São Cristóvão. E para o ataque foram chamados Leônidas da Silva, que jogava no Flamengo, o artilheiro da competição com 7 gols, como já havia comentado, Patesco Perácio do Botafogo, Patesco e Perácio, tá? Lopes do Corinthians, Hércules, Romeu e Tim do Fluminense, Luizinho do Palestra Itália, que é o atual Palmeiras, o Roberto do São Cristóvão e, por último, Nijinho do Vasco. O técnico naquele momento era o Ademar Pimenta. O Brasil ele acaba se classificando depois da desistência dos seus adversários nas eliminatórias, que foram Argentina e Bolívia, então chegando à Copa do Mundo na França. Nas oitavas de final, após o empate no tempo regular, o Brasil vence a Polônia pelo resultado de 6-5, quase não teve gol nesse jogo, né? Só 11, coisa que muito time não faz em 10 jogos, né? Nas quartas de final, o Brasil acaba empatando com 1-1, em 1-1 com a Tchecoslováquia, mas então vamos relembrar primeiramente. O Brasil empatou em 1-1 até mesmo na prorrogação. O tempo regular empatou, levou a prorrogação. A prorrogação perdurou o empate. O que eles têm que fazer? Marcar um jogo para outro dia. Foi o que aconteceu e dessa vez o Brasil saiu vitorioso pelo resultado de 2-1. Passando para a semifinal, o Brasil ele acaba perdendo para a Itália pelo resultado de 2-1. Então, levando o Brasil a disputar o terceiro lugar, que dessa vez ele acaba ganhando da Suécia pelo resultado de 4-2. Então a gente pode ver que teve uma melhora, uma grande melhora dentro da participação brasileira. Então acabou somando um retrospecto de 5 jogos com 13 gols pró e 10 gols contra. Essa foi a primeira grande participação da esquadra brasileira, chegando até na terceira colocação. Então ele acabou sendo fruto de um trabalho muito bem montado, coisas que nos anos anteriores não ocorreu. Então vai chegando ao fim mais uma edição do podcast. Não esqueça de curtir a página do Facebook e seguir o perfil do Instagram, além de escutar os episódios passados. Então eu agradeço demais a sua audiência e até a próxima História Cultural do Futebol.